Parlamentares gaúchos seguem ouvindo profissionais de saúde de todo o estado para investigar o aumento abusivo de medicamentos usados no tratamento de pacientes com Covid-19. Quem tem as últimas informações sobre essa CPI é a Liliane Pereira. Boa noite, Liliane. Boa noite, Simone. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo em casa. Já são mais de 2 meses de CPI, já foram ouvidas 60 instituições e 20 municípios. O intuito da CPI era averiguar as denúncias de diretores de hospitais que diziam que estavam sofrendo um aumento muito grande nos medicamentos, principalmente dos que se tratam do tratamento de pessoas com Covid. Esse fato já está materializado e agora há outros passos a seguir. Simone, eu estou aqui com o deputado, doutor Tiago Duarte, que vai conversar conosco e explicar. Boa noite, deputado. Por gentileza, eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são os próximos passos e o que é que já temos de concreto dessa CPI. Então, Liliane, são aumentos exorbitantes nos valores das medicações, são aumentos de 5.400%. Por exemplo, o midazolam, que custava cada ampola R$2, chegou a ser comercializado a mais de R$200, e isso, sem dúvida nenhuma, coloca em risco a saúde das pessoas e a condição do hospital de poder continuar esse tratamento. Então, nós estamos tentando buscar autoria e materialidade desses fatos para poder punir o que ocorreu de errado no passado e certamente prevenir que esses fatos, numa nova onda de coronavírus, venha a ocorrer novamente. Então, enquadrar estas pessoas que agiram errado, que formaram um cartel, que atentaram contra a saúde pública e pensar numa legislação que possa proteger os hospitais, a sociedade, os pacientes que mais precisam, né, proteger o tratamento dessas pessoas. Deputado, nós estávamos conversando aqui, antes de entrarmos no ar, o senhor estava me falando em relação a algumas medidas que podem ser tomadas, como a venda de medicamentos antes das distribuidoras para os hospitais. Que outras medidas podem ajudar e podem ser tomadas depois dessa CPI para que isso não aconteça novamente? Eu acho que a primeira questão, Liliane, que a gente coloca é a necessidade de punição exemplar destas pessoas, destes grupos, né? Para teres uma ideia, eles praticaram valores que são o dobro dos valores praticados pela importação, ou seja, comprar da Turquia ou da Itália sai metade do preço do que esses grupos praticaram no Brasil. Então, punir exemplarmente para que isso não ocorra no futuro. E, sem dúvida, pensar numa legislação que possa proteger a sociedade desse tipo de ação. Uma das situações que pode ser colocada é, principalmente nestes momentos de agudização, fazer com que a indústria tenha que vender diretamente a medicação para o hospital, eliminando o atravessador nesse momento. A outra questão importante é ter um valor médio de venda compatível com aquilo que a medicação foi vendida ao longo de um ano, e não num valor suposto ou num valor hipotético colocado pela indústria. E a terceira questão é, sem dúvida nenhuma, observar alguma forma de facilitar, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de agudização da pandemia, com segurança, facilitar com segurança a importação, para poder prover os hospitais dessas medicações. Certo, deputado, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse rapidamente, algumas pessoas relataram inclusive serem extorquidas, alguns prefeitos de cidades relatando extorsão dessas distribuidoras? Exatamente, então os prefeitos colocaram que foram chantageados, que foram extorquidos, os prefeitos e diretores dos hospitais falaram em venda casada, o que é crime, né? E nós estamos atrás exatamente desse tipo de situação para que não ocorra novamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, deputado. Simone, nós entramos em contato com a Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Estado do Rio Grande do Sul, mas não obtivemos retorno. Ok, Liliane Pereira, obrigado pelas informações. O governo